Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a COP30, que pode ser cancelada. É isso mesmo que você ouviu aqui, ó. Crise de hospedagem pode levar a convenção da ONU a pedir para a COP30 sair de Belém. A COP30, vocês lembram, foi um sonho do Lula. O Lula queria levar a COP30 aqui para o Brasil e fazer lá em Belém, que é para fazer na floresta amazônica, gastou os tubos de dinheiro para convencer o pessoal a trazer a COP aqui para o Brasil, para adequar Belém do Pará para receber a COP30 e coisa e tal. Isso desde o início era uma coisa controversa, porque Belém é uma cidade grande, mas assim, em termos de receber um evento deste porte, não tem essa estrutura toda, né? Vamos entender esse caso aqui, porque estão falando sério, e estão dizendo que já teve caso no passado, a COP do Chile foi transferida para a Espanha, tá? Por uma situação um pouco diferente, mas que não deixa de ser similar. Essa notícia foi sugerida por Brix, Bricou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou te falar um negócio, né? O Lula tá realmente numa maré de azar, meu. Azar não, né? Incompetência. Desde o início é incompetência, isso daí. A incompetência do Lula está aflorando, né? Primeiro a reunião dos BRICS aqui no Rio de Janeiro, que fez água, né? Ninguém está dando importância para isso. Os próprios países do BRICS, que toda vez que tem uma reunião dos BRICS, sempre tem muita notícia na Rússia, muita notícia na China. Olha, eu tenho acompanhado o noticiário lá fora, porque eu acompanho a guerra da Ucrânia o tempo todo lá, e ninguém está falando nada desse encontro dos BRICS aqui no Brasil. Por quê? Porque tá todo mundo com medo dos Estados Unidos, cara. Ninguém quer peitar os Estados Unidos nesse momento. O BRICS afinou, miou, o BRICS miou completamente, a verdade é essa. Tanto que não está vindo quase ninguém. A única pessoa de relevância é o Narendra Modi. O Putin diz que não vem mais, o Xi Jinping não vem mais, o Sisi do Egito não vem mais, o cara do Irã não vem também. Ou seja, não vem praticamente ninguém nesse encontro, vem só o Narendra Modi, é o único chefe de Estado que deve estar aqui, se ele não cancelar até o dia do negócio. É sexta-feira agora, está chegando agora. Eu acho que o Narendra Modi vem porque ele tem encontros depois com o Lula lá em Brasília, né? Enfim, o que está acontecendo é isso, né? O governo Lula é um governo fracassado do ponto de vista geopolítico. É a situação que eu falo para vocês. A esquerda quis voltar ao poder com muita força, muita força, muita força. Acabou voltando com um presidente absolutamente fraco, um presidente que não tem carisma, um presidente que não consegue agradar ninguém, só fala merda em geopolítica mundial, só faz merda na economia localmente. As consequências estão chegando agora, né? Como o próprio Lula falou que a gente vai colher, esse ano a gente vai colher, vai ser o ano da colheita. Pois é, estão colhendo o resultado das besteiras que ele fez. O BRICS já fundou e agora parece que a COP30 está indo para o buraco também, né? A COP30, vocês sabem, acontece em novembro deste ano, lá em Belém do Pará, né? A escolha da cidade foi decidida pelo Lula, porque a ideia era fazer um negócio na Amazônia, e realmente Belém do Pará é uma cidade lindíssima, eu já estive lá, e a vista que você tem da floresta amazônica é maravilhosa, realmente é um outro patamar. Para você que está acostumado aqui no Rio de Janeiro, aqui no Sudeste, a ver as florestas aqui do Sudeste, a floresta atlântica, a Mata Atlântica aqui no Sudeste, cara, a Amazônia é muito maior, o tamanho das árvores é muito maior. É realmente uma coisa impressionante, é uma quantidade de floresta. São 3 níveis, assim, você vê, tem os arbustos no solo, tem um nível intermediário e tem a copa das árvores mais alta. É realmente impressionante a vista da Amazônia, lá de Belém do Pará, né? Agora, é muito bonita a cidade, mas tem um problema, Belém não tem estrutura para turismo desse tamanho, né? Porque, veja, até para uma cidade turística como o Rio de Janeiro, como São Paulo, um evento do porte da COP30 seria pesado, tá? Ia ser caro, os hotéis iam subir o preço, ia ser... Por quê? Porque muita gente que vem os chefes de Estado, vem os secretários, vem a imprensa, vem um monte de gente do mundo inteiro para aquela cidade para fazer a COP ali. Então você precisa ter muito quarto de hotel. E não é só quarto de hotel, não precisa ter restaurante. Essas pessoas não vão cozinhar em casa, elas vão querer comer em restaurante, vão querer comer, né? Ou seja, Belém, de novo, é uma cidade grande, é uma cidade turística. Vai muito turista lá para Belém para conhecer as belezas lá da região, né? Mas não é uma cidade tão grande assim, não é um polo turístico tão grande. É o que eu estou falando para vocês. Se fosse o Rio de Janeiro, que é uma cidade turística por excelência, Salvador, que é outra cidade turística por excelência, essas cidades assim já teriam dificuldade de acolher uma COP30. O Belém do Pará, meu amigo, tentaram fazer um negócio lá que tá dando errado, tá simplesmente dando errado aqui, ó. O aviso foi dado pelo órgão composto por representantes de todas as regiões geográficas, segundo informaram fontes do governo brasileiro. Crise da hospedagem pode levar a convenção da ONU a pedir para sair de lá. Olha só. O problema é o motivo de irritação de delegados de quase todas as regiões representados na 62ª reunião dos órgãos subsidiários da ONG.
da ONU, desculpa, que acontece essa semana passada em Bonn, e a questão não for resolvida o mais rápido possível, o Brasil pode receber secretariado das convenções para a mudança do clima o pedido formal para que mude a sede para outra cidade brasileira. Então a gente está falando em coisas de semanas. Em semanas é possível que chegue um recadinho para o Lula, olha, Belém não vai rolar, vai ter que escolher outra cidade aí, pode escolher outra cidade para fazer isso daqui. A mensagem foi dada à delegação do Brasil em Bonn por Buro, um órgão composto por representantes de todas as regiões geográficas e coisa e tal. E certamente isso não é o que querem o governo brasileiro lá de Belém, coisa tal, que investiu num monte de coisa na cidade, mas o que investiu na cidade não tem problema, não se perde, a cidade continua existindo, né? Mas seria péssimo para a imagem deles e do país, ou seja, seria mais uma pataquada do Lula. O Lula, mais uma vez, fazendo besteira, fazendo burrada, se julgando mais importante e mais capaz do que realmente fez uma lambança, né? Só o governo federal destinou 4,5 bilhões para a COP em Belém. Caralho, bicho. Já aconteceu de um país anunciar a mudança de sede na última hora. Foi em 2019, quando o Chile, há 3 meses da COP25, resolveu passar a Conferência de Santiago para Madrid. O motivo foram as manifestações do país. E não é a primeira vez que a hospedagem também gera insatisfação. Foi assim na COP26 em Glasgow, no Reino Unido, estava muito caro a coisa, porque Glasgow, da mesma forma que Belém, é uma cidade grande, é uma cidade que tem muitos hotéis e coisa e tal, mas não é aquela cidade super ultra turística. E, de novo, para ter um evento deste tamanho, tem que ser uma cidade muito turística, uma cidade com muito hotel, com muita coisa, porque vai muita gente para esse evento, né? Particularmente, eu acho isso daí parte da hipocrisia da coisa, né? Para pensar. Você está fazendo uma organização em que você vai discutir como gastar menos gás, como emitir menos gás carbônico, né? O que vai proibir as pessoas? Tem que proibir o pessoal de comer carne, tem que proibir o pobre de andar de moto, tem que proibir o pobre de ter carro, tem que proibir o pobre de fazer não sei o que lá, né? Aí, para isso, junto um monte de gente rica, vai de jatinho, de aviões, vão para um lugar, todo mundo... Pô, me explica um negócio, por que não faz via Zoom essa COP? COP via Zoom, COP 30 via Zoom, abre todo mundo uma tela aqui, discute as coisas todas. Pô, não faz muito mais sentido, você está economizando um monte de dinheiro, está evitando passagem de avião, evitando gasto, evitando um monte de coisa, né? Está indo no sentido correto do que deveria ser um ambiente, né? Um fórum ambiental. Mas não, o pessoal quer fazer a festa, eles querem botar um monte de gente lá para ficar juntinho, para passear, para conversar e coisa e tal. E aparentemente deu merda, né? Ou seja, aqui ó, já tem muitas dúvidas nesses últimos meses, mas o clima azedou nos últimos dias. Os delegados de mais de 190 ações representadas em Bonn não escondem a preocupação com a falta de informações sobre onde se hospedar. Ninguém consegue arrumar coisa. A questão não é nem o preço. Os hotéis lá em Belém têm colocado preços altíssimos e coisa e tal, mas mesmo assim o pessoal não consegue, não tem onde, não tem lugar para botar. De novo, esses eventos, se fosse aqui no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é uma cidade turística, uma cidade que tem muito hotel, muita coisa por aqui, né? Mesmo aqui no Rio de Janeiro seria um estresse para a cidade, seria difícil botar esse pessoal todo. Quando teve a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, o que eles fizeram? Fizeram vários prédios que foram construídos para a Olimpíada, que ficaram como hospedagem temporária de árbitros, de pessoas que vinham para a Olimpíada e coisa e tal, e depois foram transformados em prédios residenciais e vendidos, né? Um monte de prédios desses eles construíram aqui na época. Só que agora não dá tempo de fazer mais isso, né? Agora está em cima da hora. A COP supostamente é em novembro deste ano, não dá tempo de construir hotel agora. Estavam falando em hotéis flutuantes, em ancorar navios ali no porto de Belém para servir de hospedagem e coisa e tal, mas eu não sei se isso funciona não. Eu não sei nem se tem calado ali no Rio para poder botar esses navios grandes ali em Belém. Enfim, eu não conheço, não sei se isso vai dar certo. O fato é que ninguém sabe onde se hospedar, né? Aqui, ó. O custo das diárias em hotéis que mostraram disponibilidade estaria pelo menos 5 vezes o valor da diária concedida pela ONU, de $145, segundo relatou o chefe da delegação. Ou seja, a própria ONU, que manda um monte de gente para esse tipo de evento, não está conseguindo hotel lá para fazer, né? Outra queixa recorrente é sobre regras de cancelamento ou mudanças de reservas, como relataram alguns delegados durante o briefing de logística. O governo tem tentado negociar com representantes da rede hoteleira do setor de turismo sem sucesso.
O caso foi levado ao Ministério da Justiça por meio da Secretaria do Consumidor, que está pedindo hotéis e outros alojamentos dados sobre valores cobrados. Aí estão querendo fazer controle de preço, né? Aí, ou seja, aí que vão quebrar a coisa toda mesmo. Por quê? Porque o problema é a escassez, cara. O preço só indica que está escassa a coisa. O governo devia ter pensado nisso antes, né? Devia ter feito um planejamento, como fizeram para a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, de construir prédios e para hospedar as pessoas temporariamente, depois vendia os apartamentos. Assim, não sei se isso deu lucro, deu prejuízo e coisa e tal, mas no final das contas é a saída. Você tem um prédio ali para ser um hotel temporário e depois você vende como apartamento para a cidade. Aí não, porque vão cobrar, porque tem que multar o hotel, que cobrar muito caro, virou controle de preço. E se você faz controle de preço, o que acontece? Falta o produto, é lógico. Aquele hotel que está se desdobrando para colocar quartos disponíveis para os hóspedes da COP30, vai falar, bom, já que o preço não é tão grande assim, eu não vou fazer isso não, deixa para lá. Vou diminuir a quantidade de quartos disponíveis. Controlar preço, falta. Numa situação em que o preço está barato, ou o governo subsidia, o governo banca essa diferença, ou então vai faltar lugar para o pessoal ficar. Esse é o erro, essa é a lambança do Lula. A escolha de Belém foi uma péssima escolha. Não pela cidade em si, a cidade é linda, aconselho todo mundo a conhecer Belém, é uma cidade muito bacana, mas não tem estrutura para um evento deste porte, né? Aqui, ó, um grupo de países da África pediu a mudança da sede. Existe inclusive demanda por subsídios para que nações mais pobres possam participar, o que seria uma conferência para todos. Sem conseguir garantir ainda o número de quartos prometidos, o governo afirma que ninguém ficará sem hospedagem. É, falar e falam, né? O que eles vão fazer? Vou botar uns colchãozinhos debaixo da ponte lá em Belém, o pessoal dorme aqui debaixo da ponte aqui, por favor, né? O problema, aqui, ó, a Secretaria Especial da COP30 está fazendo um levantamento que estaria disponível entre as 30 mil opções que garantem que existem. A previsão é que a primeira leva, com 2.500 opções, estaria disponível ainda em junho na plataforma que o governo havia prometido anunciar 2 meses atrás. Há 2 meses o governo prometeu 25 mil quartos e ninguém sabe, ninguém viu esses quartos, ninguém sabe onde é que eles estão. Eu vou te falar um negócio, meu amigo, tamo fudido, cara. Esse pessoal, é o que eu falo, bicho, socialista, antes de tudo, é burro, é mal planejador, é incompetente, né? Aí bota o Lula, o cara todo empolgado, não, porque temos que mostrar um super show da COP30. Olha a lambança que esse cara tá fazendo com essa COP. Mesmo que ela aconteça, tá? Mesmo que, vamos supor que eles consigam resolver isso tudo aqui e saia a COP30 no final das contas, olha a lambança que eles estão fazendo nessa história. Olha o grau de amadorismo, o grau de parco planejamento, o grau de dificuldade mínima de lógica para fazer as coisas, né? O Brasil está colhendo a plantação de L que fez lá em 2022, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.